Efésios, capítulo 1, do verso 11 até o verso 14, assim diz o texto sagrado: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez. Obrigado a Deus por estarmos diante do Senhor, diante da tua santa palavra. Somos gratos pelo teu Espírito que nos usa para fazer com que tenhamos entendimento da mesma, para abrir os nossos olhos e fazer com que a tua palavra, que é viva, ela venha nos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma. Eu suplico que tu me use como instrumento teu para edificar, ó Pai, aqui da tua igreja. Me use, ó Pai, como vaso de barro, para fazer com que a tua igreja conheça a ti através da tua santa palavra. Eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, poder sentar. Nós vimos aqui no contexto anterior que Paulo, ele louva, ele bendiz a Deus, por Deus ele ter nos abençoado. Ele faz isso de uma forma generalizada. Nós vemos aqui no verso 3, onde ele fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Depois do verso 4 até o verso 10, ele então discrimina quais são essas bênçãos. Ele mostra que essas bênçãos têm a ver com o passado, onde então nós fomos eleitos, nós fomos predestinados em Cristo Jesus. E ele fala do verso 4 até o verso 6. Ele mostra que essas bênçãos têm a ver também com o nosso presente, onde nós fomos redimidos com o sangue de Jesus. Ele mostra isso do verso 7 e o verso 8. E por fim, ele mostra que essas bênçãos têm a ver com o nosso futuro, onde todas as coisas serão unidas em Cristo Jesus, estarão sujeitas em Jesus Cristo. E ele mostra isso do verso 9 até o verso 10. Nesse texto que nós acabamos de ler, do verso 11 até aqui o verso 14, Paulo, ele quer nos mostrar, fazer com que nós entendamos que essas bênçãos, no qual nos foram dadas em Cristo Jesus, ela diz respeito tanto a nós, como também aos judeus. Todos que creem em Jesus Cristo fazem parte deste povo que fora então abençoado com essas bênçãos espirituais. Então essas bênçãos espirituais diz respeito aos judeus como também os gentios. Todos eles fazem parte dessas bênçãos ao crerem no Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos então aqui no verso 11, onde Paulo ele diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança. Paulo, ele mostra que nele, em Jesus Cristo, também nós fomos feitos herança. É interessante nós entendermos que só fazia parte da herança de Deus, quando nós olhamos no Velho Testamento, era somente o povo de Israel. Somente o povo de Israel era reconhecido como herança de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, verso 20 diz: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário,
como nesse dia se vê. Deuteronômio 32, o verso 9 diz: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. E Zacarias capítulo 2, o verso 12 diz: então o Senhor herdará Judá como a sua porção na terra santa, ainda escolherá a Jerusalém. Então, antes de Jesus, os judeus eram reconhecidos como herança de Deus. Era um povo no qual Deus ele separou dentre todas as outras nações para, através deles, revelar-se, fazer-se conhecido, manifestar então a sua glória e o teu poder. E o povo que era considerado como herança de Deus era somente o povo de Israel. Mas Paulo, aqui no verso 11, ele mostra que agora não somente os judeus, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que estão nele, em Jesus Cristo, foi feito herança de Deus. Nele, em Jesus Cristo, ele digo, em quem também fomos feitos herança. Todos, agora, sejam os gentios, sejam os judeus, se estão em Jesus Cristo, se estão nele, foram feitos herança de Deus. Ele continua no verso 11: havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Paulo mostra que o fato de nós termos sido feito herança de Deus, juntamente com os judeus, isso ocorreu não por mérito próprio, não por ele ter visto em nós algo no qual nós merecêssemos fazer parte do povo de Deus, ser herança de Deus, mas foi de acordo com a vontade de Deus. Ele diz aqui: havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Isso foi segundo o conselho da sua vontade. O sermos então herança de Deus já estava nos planos de Deus. Isso ocorreu não por mérito nosso, mas Deus assim o fez, nos predestinou, mas conforme a sua vontade, conforme a sua escolha, devido ao seu querer, não que houvesse em nós qualquer mérito. Fomos feitos então herança de Deus pela vontade divina. Ele diz: nele, em Jesus Cristo, em quem também fomos, tanto judeus como gentios, fomos feitos herança, havendo sido predestinado, foi uma escolha divina, ele então escolheu, ele nos predestinou, não por mérito nosso, mas conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele continua no verso 12, mostrando então o propósito, o porquê que nós fomos feitos herança de Deus. Ele diz: com o fim de sermos para o louvor da sua glória. A glória de Deus é a revelação de Deus. Então, viver para a glória de Deus é fazer todas as coisas, através das nossas atitudes, através do nosso louvor, através das nossas palavras, através das nossas obras. Nós então vivemos de uma forma tal que as nossas atitudes, as nossas palavras revelem a glória de Deus. Este é o propósito pelo qual Deus nos fez herança sua, pelo qual nós somos então povo de Deus, para que, através de todo o nosso viver, o nosso comportamento, a nossa vida concorra para revelar a glória dele, não somente através de palavras, mas através de atitudes, que o nosso ser glorifique a ele, seja uma expressão de louvor a Deus. Esse é o objetivo pelo qual ele então nos fez herança dele, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 31 diz:
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Agora, não somente nós devemos falar, entoar louvores, cânticos, adoração, ou expressar a glória de Deus através da nossa atitude, mas também nós devemos fazer com que outros conheçam a Deus. Este era o propósito de Deus em relação ao povo de Israel, quando constituiu a eles como herança. Viver para a glória de Deus não pode consistir somente em nós, como fim último, mas fazer com que através de nós, outras pessoas também venham conhecer a Deus e assim glorificá-lo. Desta forma, então, nós estamos vivendo para a glória de Deus. Este era o propósito de Deus em relação ao povo de Israel. Vejamos Isaías 43, o verso 21. E este povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Jeremias capítulo 13, o verso 11. Porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Este é o propósito, fazer com que outras pessoas também conheçam a Deus através das nossas vidas. Esse era o objetivo de Deus no Velho Testamento, quando constituiu o povo de Israel como herança. E quando nós também somos feitos herança, com o fim de sermos para o louvor da glória de Deus, é que também através de nós, enquanto igreja, venhamos revelar a Cristo através das nossas vidas, e Cristo então sendo revelado e glorificado através de nós, outros também conheçam a Ele e venham também glorificá-lo. 1 Pedro capítulo 2, o verso 9, assim diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, com o objetivo de nós sermos então geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Ele diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus então nos revela aqui através de Paulo que nós fomos feitos herança. Isso foi algo de acordo com a vontade de Deus, nos colocou-nos no mesmo pé de igualdade com o povo de Israel, como herança de Deus, com o objetivo de vivermos para o louvor da sua glória, revelando então a Cristo, a Deus, através de nós. Em assim fazendo, outros também conhecem a Deus através das nossas vidas, através do nosso comportamento, através de toda a nossa existência para o louvor da sua glória. Ele diz aqui no verso 12: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Esse nós, no qual ele diz aqui no verso 12, Paulo está se referindo tanto a ele, como também os outros judeus que haviam crido, que creem no Senhor Jesus Cristo. Ele diz: nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E no verso 13, ele fala em relação a vós, em quem também vós. Esse vós aqui do verso 13, diz respeito aos seus leitores, a igreja de Éfeso. Então, ele liga aqui o verso 12 e o verso 13, dizendo que foram feitos herança para o louvor da sua glória. Quem? Nós, ele, Paulo, juntamente com os judeus, como também vós, o verso 13, em quem também vós, os gentios, que estavam então recebendo aquela carta. Com isso, Paulo ele está mostrando que tanto ele e os judeus, como também os gentios, os seus leitores, tanto nós como vós, são agora herança de Deus, fazem parte agora do corpo de Cristo, mostrando que há um só povo, há uma só igreja, há um só povo de Deus, tanto nós como vós. Paulo quer mostrar que não há barreira, não há separação, não há divisão entre judeus
e gentios, mas todos os que creem, todos que estão em Cristo Jesus, foi feito agora um só povo. Efésios, no capítulo 2, no 14 ao 18, ele diz: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele, ambos, judeus e gentios, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. É isso que Paulo ele quer aqui mostrar, que tanto gentios como judeus que esperam em Cristo, foi feito agora um só povo, foi feito agora a nação santa, foram predestinados, escolhidos, são agora a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aí ele diz no verso 13: em quem também vós, ou seja, os seus leitores, os efésios que estavam ali recebendo aquela carta. Esse verso 13, quando ele inicia aqui, em quem também vós estáis, esse em quem aqui está ligado no final do verso 12, né? Referindo-se aqui a Cristo, em quem também vós, ou seja, que vós também estão esperando em Cristo. O que Paulo ele quer mostrar, que tanto os judeus, como também os gentios, todos eles deveriam estar esperando em Cristo, que é somente através de Jesus Cristo que eles foram reconciliados com Deus, que os méritos dessa reconciliação não está no homem, não está nas obras, não está em qualquer atitude que porventura o homem pudesse ter feito, mas foi em Cristo Jesus. É a esperança, o motivo, o que faz com que ele se reconciliasse com Deus é o estar em Cristo. Tanto o final do verso 12, os judeus, os nós, como também o início do verso 13, em quem também vós, ou seja, os judeus, todos que estão esperando em Cristo, esses foram reconciliados, e a reconciliação foi por esperar em Cristo. A esperança, a salvação ou a reconciliação, o estar fazendo parte agora do corpo de Cristo, foi por estar em Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 19 diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Verso 12: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Se estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, quer sejam judeus, quer sejam gentios, foram reconciliados com Deus. E a reconciliação não foi por mérito humano, não foi por obra, não foi por algo que pudéssemos ter feito, mas foi pelo fato de estarmos em Cristo. Ele continua então no verso 13: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, É interessante o que Paulo ele fala aqui, essa palavra depois, o verso 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ou seja, nós só estamos em Cristo por termos ouvido o Evangelho.
A soberania de Deus não isenta a responsabilidade do homem. É isso que Paulo ele está colocando aqui. O fato de nós termos sido predestinados, o fato de nós termos sido escolhidos por Deus, isso não isenta a responsabilidade do homem, tanto de evangelizar e de pregar a palavra de Deus, como também ter fé para a salvação. Fomos sim predestinados, fomos sim reconciliados por Jesus Cristo, mas isso ocorreu aqui na parte B do verso 13, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ou seja, a soberania de Deus não isenta a igreja de estar pregando o evangelho, não isenta a responsabilidade nossa de estarmos anunciando a Cristo. Nós cremos que Deus ele é soberano, que Deus ele escolhe os seus, e que o seu propósito se cumpre, porque ele está sentado sobre o trono e cumpre toda a sua vontade. Mas ele faz isso através da igreja, ao anunciar o evangelho. Nós realmente fomos reconciliados, mas isso ele diz aqui no final, na parte B do verso 13, depois que ouvistes a palavra da verdade. A soberania de Deus não isenta a responsabilidade da igreja de pregar o evangelho, não isenta a responsabilidade da igreja de anunciar as boas novas, para que possa ocorrer a fé para a salvação. Ele diz, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, John Stott, comentando esse texto, ele diz, é somente por causa da vontade graciosa de Deus para salvar que a evangelização tem qualquer esperança de sucesso e a fé se torna possível. A pregação do evangelho é o meio que Deus estabeleceu para livrar da cegueira e da escravidão aqueles que escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, e para os libertar, para crerem em Jesus, e assim fazer com que se concretize a sua vontade. Sim, a vontade de Deus irá se cumprir. Deus é soberano e Ele cumpre todos os seus propósitos, mas isso ocorre por meio da igreja, ao evangelizar, ao anunciar as boas obras. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós somos responsáveis em anunciar as boas obras, em falar de Jesus Cristo, em pregar ao mundo que ainda não se reconciliou com Deus. Deus, Ele está sentado sobre o trono, Ele é soberano, e Ele tem os seus eleitos, mas a forma desses eleitos serem reconciliados com Ele é através da palavra da pregação. E essa graça, e essa benevolência, e esse privilégio de fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus, foi dado à igreja. Nós que temos que anunciar as boas novas, nós que temos que evangelizar, fazer com que Cristo ele seja conhecido, e em assim fazendo, essa palavra vai gerar fé no coração das pessoas. Romanos capítulo 10, o verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fomos sim predestinados, isso ocorreu pela vontade de Deus. O objetivo da nossa reconciliação é para o louvor da glória de Deus, e tudo isso ocorreu depois de termos ouvido a palavra da verdade, e depois de termos crido, aí sim ocorreu essa reconciliação. Aqueles que hão de ser salvos, será mediante a igreja pregar as boas novas, anunciar a Cristo, entender a sua responsabilidade como arautos de Deus, como aqueles no qual Deus tem levantado para anunciar a salvação. Eu quero repetir novamente,
1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Verso 13: em quem também vós estáis, ou seja, reconciliado com Deus pela esperança em Jesus Cristo. Mas isso ocorreu, o verso 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, e assim, tendo nele também crido. A soberania de Deus não isenta a responsabilidade do homem em anunciar as boas novas. Ele continua no verso 13: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Um selo é uma marca de possessão ou de autenticidade. Tanto os gados como também os escravos naquela época, de acordo com a cultura ali, eles eram então selados, e o selo, aquela marca que era impregnada tanto nos escravos como também no gado, é para que identificasse que aquilo pertencia ao determinado dono. Aquela marca, aquele selo era do referido dono. Aquele gado, aquele escravo, tinha alguém que tinha posse sobre ele. Então o selo, ele representava a marca de alguém que era o dono sobre aquela pessoa que tinha o selo, tinha aquela marca. Deus, ele coloca então o seu Espírito no seu povo, a fim de marcá-lo como a sua propriedade. Nós fomos então selados com o Espírito Santo. Deus então colocou a sua marca, Ele selou a nós, para que reconhecêssemos que nós somos propriedade dele. Esse selo, que é o Espírito Santo, no qual nos foi dado, é uma garantia que nós pertencemos a Deus. 2 Coríntios capítulo 1, o verso 21 e o verso 22 diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E tendo também nele crido, nós fomos selados, nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus, nós somos a herança de Deus, no qual Ele nos adquiriu. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, ele é chamado aqui o Espírito Santo da promessa, querendo referir-se que é uma confirmação das profecias, das promessas feitas pelos profetas do Velho Testamento, como também é a promessa no qual fora dada por Jesus Cristo. Então é o Espírito Santo que fora prometido pelos profetas, é o Espírito Santo que fora prometido por Jesus Cristo, é o Espírito Santo que foi dado então como cumprimento dessas promessas ali no Pentecostes. Ezequiel capítulo 36, o verso 27: e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Joel, capítulo 2, o verso 28: e há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Essas promessas que foram dadas pelos profetas, também foram dadas por Jesus, cumprindo-se então no dia de Pentecostes. Atos, capítulo 1, verso 4 e verso 5: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. É o que ele diz aqui no verso 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido,
fostes selados, somos propriedade, fomos adquiridos por Deus, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo da promessa, diz aqui o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança. Penhor significa primeira prestação, penhor significa depósito, é uma entrada que paga parte de uma compra já antecipada. Quando Paulo ele mostra que o Espírito Santo é o penhor, é esse penhor, ele quer mostrar que já foi dada uma garantia em relação a essa compra, a essa aquisição, a esse contrato que foi feito por Deus em nós, ali na cruz do Calvário, no qual está garantindo como parte de um preço que já foi pago de uma forma antecipada. Deus está mostrando que o propósito no qual Ele quer em relação a nós vai se cumprir no futuro, onde nós então seremos a herança dele, com segurança, com o cumprimento da sua promessa. Nós iremos então no futuro sermos a herança dele. Isso vai ocorrer, isso vai se cumprir, é uma garantia, e para tanto ele nos deu então o seu penhor, o seu Espírito. Ao nos dar o Espírito Santo, Deus está confirmando a nossa herança final e dando uma pequena fração dessa futura adoção que ocorrerá conosco. Romanos capítulo 8, verso 23 diz: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então esse penhor é uma garantia de que o propósito de Deus irá se cumprir, de que nós, como herança dele, iremos para o futuro final, onde todas as coisas irão se convergir em Cristo Jesus, o qual esse Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Ele continua, para a redenção da possessão adquirida. Essa palavra aqui, essa frase, para a redenção da possessão adquirida, uma tradução literal poderia ser assim: até o resgate da possessão comprada. Veja bem, da mesma forma que no verso 11 nós somos herança de Deus, aqui também no verso 14 ele está mostrando que nós somos possessão de Deus. Da mesma forma que nós somos a herança de Deus, ele também nos adquiriu para sermos dele. Nós somos possessão de Deus. Nós, como povo de Deus, somos possessão dele, que ele adquiriu para o seu louvor e para a sua glória. Da mesma forma que nós somos a herança de Deus, nós também somos a possessão dele, pertencemos a ele. Atos capítulo 20, o verso 28: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Tito capítulo 2, o verso 14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Nós somos herança de Deus, nós somos possessão de Deus. Ele nos adquiriu com o seu sangue, ele nos comprou com o sangue do Cordeiro, para que fôssemos dele. 1 Pedro capítulo 2, o verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo no qual ele adquiriu como para ser posse dele, para pertencer a ele, o qual é o penhor da nossa herança,
para a redenção da possessão adquirida. Nós fomos adquiridos por Deus, para tanto foi pago um alto preço, no qual Cristo nos remiu na cruz do Calvário, e assim pertencemos a Deus. E ele termina então mostrando o objetivo pelo qual nós fomos feito herança, o objetivo pelo qual nós fomos adquiridos e fomos feito possessão dele, o objetivo da nossa salvação. Ele termina no verso 14: para louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Aqui mais uma vez Paulo ele declara o motivo da nossa salvação, e nós já vimos que a revelação de Deus é a sua glória. A glória de Deus é quando Deus então se revela de uma forma mais específica. A glória de Deus é a revelação da bondade de Deus. Então, quando nós dizemos que nós fomos adquiridos para o louvor da sua glória, é quando nós então reconhecemos que nós fomos adquiridos, ou nós fomos salvos mediante a bondade de Deus. Nisso nós estamos então vivendo para o louvor da sua glória. Quando nós reconhecemos que a salvação foi resultado da bondade dele, foi resultado da benevolência, do amor dele, do querer dele para conosco, nisso está nós vivermos para o louvor da sua glória. Não há um mérito, não há um reconhecimento de qualquer obra que porventura tivéssemos feito, mas fomos adquiridos por Deus mediante o seu amor, mediante a sua bondade. Este é a revelação de Deus, a bondade dele. E assim, quando nós reconhecemos que a salvação é pela sua bondade, estamos vivendo para o louvor da sua glória. Concluindo aqui esse texto, nós podemos responder então duas perguntas. A primeira: como nós nos tornamos povo de Deus? A resposta: segundo a vontade dele, segundo a benevolência dele, segundo o querer de Deus. É nisto que nós nos tornamos então povo de Deus. A segunda pergunta: por que Deus nos tornou o seu povo? A resposta: para o louvor da sua glória. Assim, tudo quanto temos e somos em Cristo vem de Deus e volta para Deus, começa na vontade de Deus e termina na sua glória. Apocalipse capítulo 1, verso 18: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos louvar, vamos orar. Obrigado a Deus por este momento, oportunidade única que temos de ter acesso à tua bendita palavra e aprendermos as verdades aqui nos revelada, e que nos foi, ó Pai querido, mostrada pela tua graça para conosco. O Senhor tem nos aberto os nossos olhos e nos ajudado a entender o teu amor, a tua bondade, entender, ó Pai querido, a tua graça, a tua misericórdia, entender o teu favor, entender, ó Pai querido, a tua grandeza, entender, ó Pai querido, quanto o Senhor nos ama, e o que nós somos agora por estarmos em Cristo Jesus. Somos tua herança, somos possessão tua, fomos adquiridos por um bom preço. Obrigado, ó Pai, por fazermos parte deste povo que é seu. Obrigado, ó Pai, que se assim fazemos, é porque estamos em Cristo Jesus, e todos aqueles que também estão em Cristo Jesus, que se renderam à cruz de Cristo, são também teu povo, são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Por isso é um só povo,
a um só Deus, a uma só fé, a um só Espírito, a um só batismo, e tudo isso para a glória do Senhor. Assim, ó Pai, eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém.